Vou tentar falar baixo, porque já passou da meia-noite aqui no meu apartamento, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo. Eu tô com os meus domingos ocupados, mas eu assisti a final da NASCAR. Eu sei que eu não falo muito sobre a Stock Car norte-americana nesse canal de vídeos, mas tem uma galera que acompanha esportes a motor, que assiste aos vídeos do meu canal. E eu tô aqui para dizer que dor em Denny Hamlin. Dá para sentir a dor do Denny Hamlin quando ele sai do carro e, eu tenho certeza que ele ainda não sabe direito o que aconteceu, porque faltaram 3 voltas para Denny Hamlin, depois de 20 anos na NASCAR, finalmente conquistar o seu primeiro título na categoria. E não aconteceu. E olha só que irônico, a bandeira amarela que fez com que, infelizmente, a equipe Joe Gibbs trocasse 4 pneus do Hamlin e a Hendrick trocasse 2 pneus do Kyle Larson, veio por causa de um estouro de pneu do William Byron, companheiro de equipe do Larson na Hendrick. É muita ironia do destino, é muita crueldade com o Hamlin, o que aconteceu. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a final da NASCAR e o segundo título de Kyle Larson na categoria. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Dá o like porque esse vídeo vai dar um bug no algoritmo do meu canal, apesar de falar de automobilismo, mas eu quase não falo de NASCAR, então a tendência é que o YouTube não entregue direito esse vídeo. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe o conteúdo. Dá uma olhada no QR Code também, porque vale a pena. Vocês podem ajudar a iniciativa a seguir independente. Peço desculpas pela voz rouca, porque eu estou utilizando muito a voz nos trabalhos musicais que eu estou fazendo, mas eu fiz questão de vir aqui para comentar o que foi a insanidade da prova em Phoenix na NASCAR. Tudo bem, tem gente que não gosta muito da NASCAR porque são corridas muito longas. Essa mesma teve 312 voltas, em média as provas da NASCAR duram em torno de 4 horas, porém, o trecho final, o estágio final dessa corrida foi algo insano. As últimas 35 voltas, então, teve até four wide com os 4 candidatos ao título, lado a lado, uma cena maravilhosa e a ironia do destino do Denny Hamlin perder esse título faltando 3 voltas por conta de uma bandeira amarela vinda de um estouro de pneu de um carro da Hendrick, beneficiando outro piloto da Hendrick, que é o Kyle Larson. Eu não morro de amores pelo Kyle Larson, por motivos que estão além da pista. Pesquisem o que o Kyle Larson fez durante a pandemia e vocês vão entender por que eu não gosto dele. Mas eu não vou utilizar isso para tirar o mérito esportivo do rapaz que, dentro das regras, venceu o campeonato. Quem terminasse a corrida primeiro, entre os 4 que estavam disputando o título, levava o título. Tanto que quem ganhou a corrida foi o Ryan Blaney, mas ninguém estava ligando para isso. Todas as câmeras estavam muito mais no Hamlin, que todo mundo estava sentindo o olho do cara, e as coberturas, o restante da cobertura foi para o Kyle Larson. E eu sei que o Larson é um piloto extremamente competente. Extremamente competente. Ele indo pela linha de fora, ele é quase imbatível. E foi o que ele fez, trocando 2 pneus, enquanto que o Hamilton trocou 4 pneus. Isso foi suficiente pro, pro Larson se posicionar na frente, na relargada, e o Hamilton não conseguiu ultrapassar, e o resultado foi esse. A gente pode colocar assim na conta da última parada de pits da equipe do Joe Gibbs, que fez com que o Hamilton perdesse o título. Mas é muita crueldade. É muita crueldade. Tem uma galera nos Estados Unidos que está discutindo uma possível mudança de regras dos playoffs da NASCAR, porque por mais que você tenha um componente emoção, e isso aconteceu na prova de ontem, já que eu vou publicar esse vídeo na segunda-feira pela manhã, a gente teve emoção, com certeza, e um dos melhores finais de temporada da era dos playoffs.
da NASCAR. Por outro lado, o critério de justiça vai para o espaço, porque William Byron, que teve campanha melhor ao longo da temporada, teve vários problemas e por conta de não chegar na frente na prova final, não conquistou o título. O Chase Briscoe, que também teve uma campanha sensacional, também não teve a chance ou maiores chances de conquistar o campeonato por conta de estouro do pneu. Dá para dizer que a Goodyear decidiu o campeonato da NASCAR. Eu tenho muita vontade de colocar como título desse vídeo exatamente isso, porque a Goodyear tem que dar uma olhada nos pneus que fornece para a categoria, porque tanto estouro de pneu, principalmente o pneu dianteiro direito estourando em diversas oportunidades, tá na hora da Goodyear dar uma olhada para ver o que acontece. E esse é o ponto comum dessa final da NASCAR. Os pneus decidiram, o desgaste dos pneus, os estouros de pneus, e isso é meio anticlímax para uma disputa que deveria se resolver em pista. Não que ela não tenha se resolvido dentro da pista, isso aconteceu, a gente teve a prorrogação, mas parte de mim torcia para o Denny Hamlin. O cara tá há 20 anos na NASCAR, todo mundo sabe que ele é um obcecado por esse título da categoria. Hoje mesmo a transmissão da ESPN estava falando que os pais, a família dele hipotecaram a casa, entraram um monte de dívidas, ficaram no limite da falência para poder bancar a carreira dele no automobilismo, e ele foi bem-sucedido dentro do que ele fez na NASCAR. Ninguém pode discutir isso, tanto que ele tem hoje a 23XI, a equipe dele, em parceria com o Michael Jordan. Então, não dá para a gente negar que o Hamlin é um dos principais nomes da categoria. Mas a história, cruelmente, é feita pelos vencedores. Quem entra para a história como 18º múltiplo campeão da NASCAR é o Kyle Larson, enquanto que daqui a 2 ou 3 semanas a gente não vai se lembrar mais do fato de que o Denny Hamlin ele é o vice-campeão de 2025. O que talvez a gente se lembre é que o Hamlin perdeu uma corrida, ou perdeu o campeonato, faltando 3 voltas e por conta de um erro de estratégia, um erro de troca de pneus da equipe. E isso é muito triste. É triste mesmo, porque a gente sabe como que o Denny Hamlin queria esse título e o quanto que ele perseguiu esse título. A gente consegue dimensionar e a gente consegue sentir, depois que ele saiu do carro, como ele estava não só consternado, ele não sabia o local que ele estava. Ele ainda não estava acreditando no que tinha acabado de acontecer. Eu acho que com tudo o que ocorreu em pista, o Hamlin só vai acreditar que perdeu o título, sei lá, na quarta ou na quinta-feira. Que acreditar, porque ele vai entender o que aconteceu. Porque tão logo ao sair do carro, é impossível ter racionalidade ou processamento mental para entender como que ele perdeu esse título, faltando 3 voltas e por um erro de estratégia da própria equipe. É por isso que eu gosto da NASCAR, é por isso que parte de mim defende esse formato onde tudo pode acontecer, onde rigorosamente qualquer coisa pode acontecer e os vencedores podem cair, ou os melhores pilotos podem cair, para que um vencedor improvável apareça. Não que exista tanta diferença assim entre Denny Hamlin e Kyle Larson, eu acho que os pilotos são excelentes, mas muita gente entende que por tudo que o Hamlin fez em 2025 e por muitos entenderem que essa pode ser a última chance para ele ser campeão na categoria, porque a idade está chegando, a habilidade vai caindo, os reflexos também. Então, uma chance como essa, talvez para o Hamlin não volte. Então, por tudo isso, por todo esse pacote, muitos entendem que a justiça deveria acontecer ou pender para o lado do Hamlin, não tanto por conta de qualquer pensamento em relação ao Larson ou por desprestigiar o piloto da Hendrick, mas infelizmente, eu digo infelizmente pela dor que o Hamlin sentiu, que era algo flagrante, explícito, que ninguém poderia sequer
negar que aquilo aconteceu, que ele não estivesse sofrendo por isso. E acredito que só ao longo da semana que ele vai se dar conta de que isso aconteceu e infelizmente ele vai ter que seguir com a vida. Independente de qualquer coisa, foi uma das melhores finais da história do NASCAR, uma baita prova, tenta assistir pelas reprises que você não vai se arrepender. Ah, é uma prova longa, é uma prova que tem mais de 4 horas, mas vale a pena, porque deixa emoções gigantescas dentro do contexto esportivo e nos deixa lições que às vezes são amargas e difíceis de engolir, mas que fazem parte da vida, fazem parte do esporte. Parabéns ao Kyle Larson pelo título, mas Denny Hamlin, olha, eu estou lamentando e sofrendo pelo senhor.